Olá, eu sou o Bruno Brandão, especialista em tecnologia da empresa CAD, e hoje eu vou falar um pouco sobre plotter de recorte. A pergunta que muitos fazem: plotter de recorte é tudo igual? A resposta é simples: não, não é tudo igual. Há um mundo de diferença de plotter de recorte, há muita diferença, e não é pouca não. Muitas pessoas, quando ligam perguntando sobre plotter de recorte, a pergunta que fazem normalmente é: qual é o tamanho de área útil de corte? Qual é a velocidade? Qual é a pressão da faca? Essas são perguntas que elas não são as perguntas mais importantes a serem feitas numa plotter de recorte. Afinal, tanto a velocidade quanto a pressão não vai fazer grandes diferenças, porque por mais pressão que você tenha, o adesivo não suporta grandes pressões, senão ele atravessa o adesivo. Ficar preocupado com a pressão que tem na faca não é muito importante na maioria dos casos. O outro ponto é, e a velocidade e tudo mais? A velocidade do equipamento é outro ponto que também não é o mais importante inicialmente, porque às vezes o adesivo não suporta grandes velocidades, porque senão ele rasga. É muito mais importante uma máquina ter um motor servo que acelere mais rápido para evitar dele rasgar, do que necessariamente a velocidade final do equipamento. Mas de tudo isso, então me perguntam: Bruno, o que é importante eu ver numa plotter de recorte? O que é especial? O que diferencia principalmente uma da outra? É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu vou começar pelo primeiro e mais importante ponto de uma plotter de recorte, que é a sua eletrônica, a sua placa-mãe. É totalmente diferente de marcas e de fornecedores diferentes. É muito comum você encontrar no mercado dezenas de plotters de recorte que aparentemente são iguais ou semelhantes e depois você descobre na prática que não são. A Nova Cut, por exemplo, utiliza eletrônica de primeira linha. E onde você costuma ver esse diferencial? Em primeiro lugar, quando você vai recortar arquivos grandes com muitos objetos, a maioria das plotters de recorte do mercado travam. Como assim travam? Ela está cortando normalmente, de repente a lâmina baixa e risca a impressão inteira, o recorte inteiro, ou simplesmente a lâmina não abaixa. E por que isso acontece? Azar? Não, é por causa da eletrônica da máquina que é ruim. Um dos principais pontos é a quantidade de memória que tem na placa eletrônica e como a eletrônica faz a transição dessa memória para o computador. Muitas máquinas, quando o arquivo é muito grande e estoura a quantidade de memória que tem na placa-mãe, a placa dá erro, faz esses riscos cruzados, se perde no corte, não abaixa a lâmina e aí por diante. Isso não é um problema do seu computador, isso normalmente é um problema da construção da placa eletrônica. Não é que a placa está com defeito, ela é assim, ela é de baixa qualidade. Isso as pessoas no momento de comprar a máquina não têm nem ideia que esses problemas existem. Simplesmente olham o preço, olham o tamanho, algumas características de velocidade, pressão, e isso está longe de ser o mais importante, porque você quer comprar um equipamento estável, confiável, que você possa rodar durante anos e anos sem ter grandes problemas, grandes apurrinhações. Afinal, você compra uma máquina para ganhar dinheiro, não para ganhar problema. Esses problemas da eletrônica são graves. Obviamente, nem tudo depende só da eletrônica. O computador que está conectado a ela também é um fator importante. É possível o risco cruzado acontecer, essas falhas acontecerem por causa do computador? Sim, são bem mais raros, mas pode acontecer. Mas, normalmente, o problema está na eletrônica do equipamento. Outro ponto importantíssimo de uma plotter de recorte, que ninguém pergunta na hora de comprar, ninguém está nem preocupado com isso, mas quando a máquina chegar lá vai entender, é a mecânica do equipamento. Uma plotter de recorte, ela precisa de uma boa mecânica por um motivo muito simples. A faca de corte, ela não pode ter um desnível considerável em relação à plataforma de corte, porque se estiver desnivelada, ora vai cortar e ora não vai cortar. Isso é crucial para você ter uma boa qualidade de corte. Uma mecânica ruim de um equipamento simplesmente não tem solução, vai ser ruim a vida inteira. Por isso, na hora de comprar, a mecânica é um dos itens também que tem que ser muito bem avaliados, porque sem isso não adianta ter eletrônica boa, não adianta ter software bom, não adianta ter computador bom. Uma mecânica mal feita vai levar o equipamento para o resto da vida a cortar ruim. Outro item muito importante numa plotter de recorte são os roletes de bobinamento. Esses roletes da Nova Cut são feitos de aço ferramenta extra duros. O que isso quer dizer? Aqui ele é tipo áspero, é recartilhado o nome técnico. Com isso, ele agarra melhor no material.
Muitas máquinas usam rolete de alumínio ou rolete sem ser de aço ferramenta e com o tempo de uso ele vai ficando liso. Com isso, à medida que a máquina vai ficando mais velha, operando mais, o material começa a patinar. E isso é péssimo para o corte começa a não fechar, o corte começa a sair torto, sair impreciso, e isso é um inferno para o seu dia a dia, porque na hora de você depilar o adesivo, você vai passar horas e horas sofrendo com isso, e não tem solução a não ser você trocar por um rolete novo. Com o aço ferramenta isso pode durar anos, até décadas. O aço ferramenta é perfeito para esse tipo de aplicação e é o que vem como padrão na nova Cut. Mais um item bem interessante na plotter nova Cut é seu painel LCD de fácil interação. Tem muitas máquinas que não aceitam comando pelo painel LCD. Essa máquina ela aceita o comando em tempo real. Uma máquina cortando, você pode mudar tanto a velocidade de corte quanto a força de corte. Isso é muito importante, porque às vezes você começa um arquivo numa velocidade muito alta, vê que o adesivo não está se comportando bem e você não precisa perder seu adesivo. Você vem no painel em tempo real e reduz a velocidade ou a força. Isso é muito importante. Outra pergunta que eu acho muito mais relevante na hora de comprar uma plotter de recorte é saber qual é a interface de uso dela, quais são os softwares compatíveis, se ela tem um software especial. No caso da nova Cut, isso é um grande diferencial. A interface dela é USB, ou seja, todo computador hoje em dia tem USB, de fácil interface. E o outro ponto alto dessa máquina é que ela tem um driver para cortar direto do CorelDRAW, que é o software vetorial mais usado hoje no mundo, principalmente no Brasil. Então, para quem está acostumado a desenhar no Corel, manusear o Corel, você não precisa se preocupar. Ela tem um plugin que você vai poder cortar diretamente do CorelDRAW, com extrema facilidade e agilidade. Outro enorme diferencial da nova Cut é a função de corte de contorno para os equipamentos que têm o sensor. A função de corte de contorno dela é muito especial porque ela tem um sistema totalmente inovador. Ela gera no programa dela o arquivo já com um código de barra que você vai levar já para a sua impressora, seja ela qual for, imprimir com esse código de barra e depois você vai colocar na máquina e ela vai ler automaticamente o código de barra. A partir do código de barra, ela vai saber qual arquivo foi gerado, você não precisa selecionar arquivo, não precisa lembrar de onde ele veio, que ela já vai saber pelo código de barra qual é esse arquivo, vai puxar o arquivo automaticamente e vai começar a recortar. Isso é muito interessante. Imagine que você tem uma produção grande com pessoas diferentes trabalhando. Uma pessoa gera 20 arquivos para fazer o corte de contorno, entrega para o setor de impressão, o setor de impressão imprime no dia seguinte, devolve para o setor de corte e depois você já não lembra. Esse arquivo eu gerei aonde? Qual era o nome desse? Qual era o nome daquele? Você não precisa se preocupar com isso. Você vai simplesmente ligar a máquina, ligar o software, apertar um botão para ler o código de barra e ela já vai descobrir qual é o arquivo, puxar o arquivo, ler as marcações de registro e cortar automaticamente. Isso faz toda a diferença no seu dia a dia, faz toda a diferença na produtividade da sua empresa e evita muitos erros e muito retrabalho. É um diferencial enorme desse equipamento, faz muita diferença. Outro ponto importante da função de corte de contorno de material pré-impresso, que a nova Cut ela não apenas tem 4 marcações para fazer as leituras e a calibração. A cada 20 centímetros ou 30 centímetros, ou de acordo com o que você configurar no software, ela vai colocar marcações intermediárias. Aí você pergunta, mas para que essas marcações intermediárias? É simples, porque se o seu arquivo for muito grande, é muito fácil ela se perder nesse caminho e não posicionar com total precisão na imagem. Então, de tempos em tempos, ela vai nessas outras marcações, reajusta, recalibra, para que você mantenha cortes mais longos, com maior precisão, evitando perda de material, evitando estresse e facilitando e aumentando a sua produtividade. Agora eu vou para o computador e depois nós vamos imprimir uma imagem para fazer o corte de contorno para eu demonstrar todos esses diferenciais. Vamos lá, vamos ver o que essa máquina é capaz. Agora vamos começar a demonstração. A gente está aqui no software do corte de contorno, que é um software muito especial e simples de usar. Importamos uma imagem qualquer para fazer a demonstração. Vamos lá.
Vamos ativar a função de corte de contorno. Esse momento é onde nós vamos rastrear. Nós não precisamos manualmente fazer o contorno de onde será cortada a imagem. Esse software ele vai fazer o rastreio automático, ele vai ver aonde está a imagem, vai gerar a linha de contorno para a gente não ter esse trabalho. Olha como é fácil e simples e rápido. Veja que ele já fez o rastreio automaticamente para nós. Nós podemos aqui fazer uns ajustes, porque eu quero deixar uma bordinha branca em volta. Veja só, estamos deixando uma bordinha branca em volta, porque se cortar exatamente em cima da imagem impressa, é muito fácil o adesivo descolar devido ao efeito da tinta solvente. Por isso eu vou deixar uma bordinha branca em volta para você ter uma maior adesão e durabilidade do seu adesivo. Agora nós vamos gerar o arquivo que vai para a impressora e vamos duplicar na quantidade de adesivos que nós queremos. Pronto. Pronto. Vamos fazer esses adesivos, vamos salvar o arquivo e levar para a impressora. Veja bem que ele já está inserindo o código de barra e as marcações de leitura e de ajuste. Acabamos de gerar o arquivo no software e enviamos para a nossa impressora nova Jet UV 9060. Nós escolhemos essa máquina, mas você pode utilizar qualquer outro equipamento de impressão que você tenha disponível. No caso, já estamos imprimindo, o arquivo já veio com código de barra, já veio com as marcações de leitura e calibração. Vamos terminar essa impressão e mostrar para você como é que faz o corte de contorno. Veja a marcação de código de barra. O arquivo já vem pronto do programa da porta de recorte Nova Cut. Nós só vamos pegar essa impressão e simplesmente jogar no equipamento, ele vai fazer essa leitura e vai achar o arquivo automaticamente e fazer o corte. Impressão do adesivo concluída, agora nós vamos levar o adesivo para a Nova Cut fazer o corte do contorno. Outra incrível e fantástica capacidade da Nova Cut é seu sistema de calibração automático do sensor de corte de contorno. Bruno, como assim? Ela desenvolveu um sistema que ela vai fazer algumas marcações num papel em branco, vai usar o leitor para identificar onde estão essas marcações e calibrar o software automaticamente, sem necessidade de medir, usar régua, perder tempo. Você só precisa fazer essa calibração basicamente quando a máquina é nova e chega até a sua casa. Depois ela fica salvo esses parâmetros e você não precisa fazer novamente. Eu vou gravar nesse vídeo esse sistema de calibração para vocês verem como é simples, rápido e totalmente automatizado. É uma revolução hoje nos equipamentos. Veja que ela desenhou as linhas e já está fazendo as leituras. Pronto, calibração concluída. Em menos de 2 minutos você calibrou uma máquina, o que nos equipamentos concorrentes e anteriores levava horas para fazer. E essa calibração fica salva e você não precisa fazer de novo. Ela está lendo o código de barra, agora está lendo as marcações de registro, vai localizar sozinho o arquivo no computador e já vai começar a recortar. Simples, rápido e eficiente. Prontinho, corte concluído. Vamos lá. Perfeito. Qualidade perfeita, como arquivo, calibração perfeita, com extrema facilidade e alta produtividade. É isso que você quer, é isso que você precisa.